Certa vez, um samurai muito conhecido no Japão antigo, quando os samurais eram reverenciados como espíritos nobilíssimos, buscando aprofundar-se no conhecimento, reconhecendo que ele não tinha sabedoria suficiente para almejar tornar-se um ser melhor. Ele era um guerreiro, ele era destemido, ele era forte, mas ele ainda sentia a falta de uma coisa mais profunda. Ele procurou um sábio, tido no Japão como o mais sábio dos sábios. E encontrou-o onde as pessoas deveriam realmente imaginar que estava o sábio. Há um dito popular que diz que tão difícil é para um sábio conquistar riquezas, quanto para um rico conquistar sabedoria. Porque são duas coisas incompatíveis na sua essência. Quando você conquista a sabedoria, você descobre que você não é o que você junta, não é o que os outros pensam que você é, não é o que você ostenta. Então, aquilo que antes era ouro, que era roupa, que era carro, que era patrimônio, o sábio sabe que não lhe pertence. Então ele não se apega a essas coisas. Mas o rico, que conquista esses bens, se apega a eles. E não vai gostar nada de ser sábio, se esse for o preço. Desapegar-se. Portanto, este sábio, que realmente era sábio, vivia numa draga lascada. Tinha a roupa do corpo, morava num ambiente bastante humilde, um buraco quase, mas mantinha toda a sua limpeza, sua higiene. Ele não era miserável, não era mendigo, por força das circunstâncias. Ele havia aprendido a não depender de nada. E então ficava num lugar que era quase como um local sagrado. E as pessoas que quisessem ouvi-lo precisavam ir até lá. Então fez a peregrinação o samurai que queria fazer uma pergunta para o sábio. O samurai, guerreiro, treinado nas artes da defesa, do ataque, geralmente vindo de famílias tradicionalíssimas, respeitabilíssimas, dos seus ancestrais, cultivava toda a herança desses valores. Quando chega diante do sábio, e aguarda que o sábio lhe dirija a palavra, assim que isso acontece, o samurai pergunta: quero que você me explique qual a diferença entre céu e o inferno. O samurai olhou para ele, ou melhor, o sábio olhou para o samurai, que estava todo ajaezado com a sua roupa de samurai, carregando a sua espada de samurai. E ele, sábio, mirradinho, porque sábio não se apega nem ao prato de comida. Nós que não somos sábios vivemos com 2 corpos, 3 corpos de gordura acumulada. Mas quem não está muito preocupado com isso, não vive para comer, come para viver. Então ele era fraquinho, ele era magrinho. O samurai, que precisava de muito músculo, muita ginástica, muita comida, era forte, robusto, grande. Mas isso não impediu que o sábio dissesse o que pensava.
postou-se diante do samurai e disse: eu não posso responder essa pergunta para você, um soldado indecente, que envergonha a tradição de qualquer samurai, que é indigno pela sua conduta. E o samurai começou a ficar vermelho. Não vou responder essa pergunta para alguém que não tem a dignidade adequada, que não é uma pessoa que sirva de exemplo para aquilo que está dizendo que é capaz de fazer, de defender as pessoas. O samurai foi ficando irado. Mas o sábio falava isso numa calma, sem uma acusação de menosprezo. E também não vou falar, porque é tão indigno de ser samurai, que nem é capaz de manter a sua espada decentemente limpa. Você pode falar mal da sua mãe, pode falar mal da sua esposa, pode falar mal dos seus filhos, pode falar mal do seu time de futebol, mas falou mal da espada do samurai, é morte certa. Porque ele esquece de comer, mas ele não deixa de limpar a espada. A espada é um pedaço dele, talvez mais precioso do que um braço, do que uma perna. Quando o sábio ousou dizer isso para o homem, ele na hora tirou aquela espada rutilante que brilhava, com aquele fio que cortava sem notar que tinha sido cortado. E já se preparava para decepar o pobre do sábio. Aqui que vai morrer o último sábio do Japão. E quando ele levantou a espada, tomado pelo ódio, o sábio disse para ele: isto é o inferno. Isto é o inferno. O sábio não disse o que era o inferno. O sábio fez ele sentir o inferno que ele carregava dentro dele. O inferno da vaidade ferida, do orgulho ofendido, o inferno do melindre, da incapacidade de compreender o que o outro está falando a seu respeito, mesmo que seja mentira, da ofensa à sua estirpe, à sua condição de líder, de vitrine, de exemplo. E mais do que isto, o ato desmesuradamente negativo de diante de uma pessoa sem qualquer arma, sem qualquer força, sem qualquer defesa, levantar a espada para matá-lo. Isto é o inferno. Quando o samurai ouviu isto, ele parou a espada no ar e sentiu o porquê que o sábio estava dizendo aquilo para ele. Percebeu que essa conduta estava sendo tomada por ele numa insensatez, numa cegueira do ódio. Que era um revide desmesurado. Era uma agressão injusta. Por alguma meia dúzia de palavras que ofendiam a sua autoestima, ele ia tirar a vida de uma pessoa considerada santa. Fizeram isso sexta-feira, há quase 2000 anos atrás.
uma pessoa santa, que foi sacrificada com todos os tipos e requintes de tortura, por gente sadia, por gente forte, por gente poderosa, por gente inteligente. E quando então o samurai percebe que ele estava no inferno, e ele começa a pensar no que ele ia fazer, quais eram os valores que ele ia demonstrar com isto, que ele não havia aprendido estas coisas dos seus mestres mais sábios, que ele havia aprendido a autodisciplina, ele havia aprendido, senão todas estas virtudes que ainda nós vamos ter que criar forças para vivê-las plenamente, pelo menos a compaixão. Porque um samurai é um soldado para enfrentar outro soldado. Não é um homem armado para matar gente desarmada, que não é ameaça nenhuma. Então ele começou a sentir vergonha. E começou a baixar a espada. A baixar a mão que segurava a espada, trêmula de ódio, agora trêmula de vergonha. E sem que o sábio dissesse nada, ele começou a chorar. Chorar de vergonha. Chorar por ter falhado. Chorar por ter não se conduzido à altura de alguém que tem uma espada de samurai e não foi capaz de aguentar algumas ofensas de alguém que nem espada possuía. De ter se preparado para decapitar sem imaginar que representava aquele homem que ele havia ido procurar. E então lágrimas silenciosas e grossas começaram a escorrer da sua face. Não guardou a espada de novo. Deixou-a. E quando ele se preparava para ajoelhar-se diante do sábio, o sábio se aproximou dele, franzino. Segurou pelos 2 braços. Olhou bem fundo no olho dele e disse: Isto é o céu. Isto é o céu. É o arrependimento. É a humildade. É a capacidade de reconhecer seu erro. É o desejo de não seguir em frente por orgulho, por raiva. E é o sentimento que quando a pessoa sente, a aproxima de Deus,